dia 8/12/2025, e eu estou aqui mais um dia, mais uma vez, para lermos juntos a palavra do Senhor, através do livro de João, no capítulo 8, porque hoje é o dia 8. Eu espero que essa leitura te traga clareza, uma pequena clareza, enfim, que venha te ajudar a entender um pouco sobre quem é o nosso Salvador. No livro de João, a gente está aqui conhecendo um pouco através do olhar nas escrituras aqui do livro de João, através do olhar de João, apóstolo João. E eu, de verdade, eu torço, eu desejo que seu coração se abra, que seus olhos enxerguem, comecem a enxergar o poder e o amor que vem do Senhor. E é através da palavra dele que a gente consegue aí ficar aí mais próximos, mais juntos, consegue realmente aí mergulhar profundamente e entender um pouco sobre o nosso Pai, o nosso Criador, sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Cristo Jesus. Amém? Seja bem-vinda, bom dia! E é nessa palavra hoje, nesse dia de hoje, que eu te desejo, tá? Que seja o seu grande dia. Hoje é o nosso grande dia. Hoje é o dia que o Senhor nos deu para estarmos aí mais sábios na palavra dele. Então vamos começar aqui, tá bom? Capítulo 8, começaremos agora. Então, respira e vem. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhes trouxeram uma mulher pega em adultério e as colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que diz o Senhor? Procurava apanhá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele, Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever com o dedo na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez. Obrigada, Sandra. Então Jesus ali, eles começaram a insistir pela resposta de Jesus, trazendo a mulher. E aí Jesus, palavras de Jesus, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então voltou a inclinar-se novamente e escrever na terra com o dedo.
Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então eu vou aqui repetir, tá? Palavra de Jesus, quando viu que não ficou ninguém, porque todos nós somos pecadores. Quando há a presença do Senhor, quando há esse encontro com Jesus, que há esse arrependimento. Olha o que Jesus falou, no meio de uma multidão, no julgamento contra essa mulher. Quando Jesus perguntou, atira a primeira pedra, quem nunca pecou, e vai saindo um, saindo outro. E aí, só fica Jesus e a mulher. Mas Jesus responde a ela: Eu, assim como eles, também não a condeno. Vá e não peques mais. Vá, se arrependa e não volte a pecar. Jesus fala aqui, Jesus é aquele que não veio para nos condenar. Ele vem para nos salvar, para nos libertar. Porém, é isso, é importante que haja. E o Senhor, Ele nos salvou. Ele nos liberta e nos libertou. Mas é importante que haja esse arrependimento. E quando o Senhor fala, vá e não peque mais. Vá e não cometa mais esse erro, esse pecado. E já a liberta. Versículo 12, Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Então eles estavam ali o tempo todo tentando ali achar uma maneira de condená-lo, de prendê-lo. Estavam sempre ali mesmo provocando para que se encontrasse algo que pudesse levar Jesus ali a julgamento. Os fariseus disseram: Você faz essas declarações a respeito de si mesmo. Seu testemunho não é válido. Jesus respondeu: Meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde eu vou. Vocês julgam por padrões humanos, mas eu não julgo ninguém. E mesmo que o fizesse, meu julgamento seria correto, pois não estou sozinho. O Pai que me enviou está comigo. A lei de vocês diz que, se duas pessoas concordarem sobre alguma coisa, seu testemunho é aceito como fato. Eu sou uma testemunha e meu Pai que me enviou é a outra.
Amém. Onde está seu pai? Perguntaram eles, os fariseus. Jesus respondeu: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. Jesus fez essas declarações enquanto ensinava na parte do templo onde eram colocadas as ofertas. No entanto, não foi preso, pois ainda não havia chegado a sua hora. Então, a gente percebe aqui que o tempo todo há essa perseguição, estão sempre investigando, e aí essa declaração de Jesus é muito forte, é muito verdadeira. O Senhor é a verdade, o Senhor é a clareza, é a luz. Se vocês me conhecessem, também conheceria meu Pai. Uma vez que vocês não sabem, eu vou voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui no 19. Onde está seu pai? Perguntam eles. Jesus responde: uma vez que vocês não sabem quem eu sou, não sabem quem é meu pai. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu pai. É preciso, é necessário. O pai e o filho. Pai e o filho. Uma só. Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, o nosso amado Cristo Jesus. Ele que sim, esteve na terra, o nosso Pai amado esteve na terra e é um só. Assim como nos libertou e assim como é um só conosco. É preciso aí que conheçamos o nosso Pai. Não há como conhecer o Pai sem conhecer o Filho. Então Jesus fala: se vocês me conhecessem, também conheceria meu Pai, o Senhor que é o caminho, que o Senhor que é a verdade, a vida, a salvação, o alimento que nós precisamos, o alimento diário, o alimento que nos leva à vida eterna. E aí Jesus fala: não, ainda não chegou a hora. Então tudo no tempo, tudo que aconteceu, o Senhor já sabia. Havia propósito, havia o tempo certo. Continuando no versículo 21, mais tarde Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora. Vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não pode ir onde eu vou. Os judeus então perguntaram: será que ele está planejando cometer um suicídio? A que ele se refere quando diz não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui, de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados.
Quem é você? Perguntaram eles. Jesus respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Amém. Glória a Deus, Pai. Toda honra, toda glória, nosso Pai. Ainda assim, não entenderam que ele lhes falava a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta. Digo apenas o que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos que o ouviram dizer essas coisas creram nele. Eu vou voltar aqui e vou repetir aqui esse final. Não, vou voltar aqui e vou repetir o 24, tá? Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. É preciso termos essa fé, aumentarmos cada dia mais, alimentarmos a nossa fé. É preciso. E aí, para finalizar aqui essa parte, tá? No versículo 29, e aquele que me enviou está comigo, ele não me abandonou, pois sempre faço o que agrada, o que lhe agrada. Jesus sempre agrada ao Senhor. O Senhor, ele deixou tudo, toda a sua obra. Ele deixou aqui todo o mapa aqui, as instruções, as maneiras de chegarmos a Ele, que é através de conhecermos a sua palavra. Quando Jesus diz assim, pois eu sempre faço o que lhe agrada, o Senhor não me abandonou. Está aqui, tudo que nós precisamos, a maneira aqui, a qual nós o alcançamos. Aquela que faz com que andemos em proteção, salvos, protegidos. Jesus fala, ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. E ainda fala, muitos naquele tempo creram nele. Muitos ouviram e creram. Há sempre, em todos os tempos, desde sempre, os que irão enxergar, os que irão reconhecer, que irão viver. Eu tenho certeza que todos nós. Amém? Está aqui a oportunidade, o dia é hoje, o momento é agora. Eu não escolho outra coisa. Então vamos continuar aqui. Continuemos então, versículo 31. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então,
conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Só a verdade nos liberta. Só a verdade que vem do Senhor. Continuando, mas somos descendentes de Abraão. Disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus então respondeu, eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. As palavras de Jesus aqui nos dando a oportunidade de conhecermos a verdade, aquela que nos liberta. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão e, no entanto, procuram me matar, pois não há lugar em seu coração para minha mensagem. Eu lhes digo o que vi quando estava com meu pai. Mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. Jesus respondeu, se vocês forem, de fato, filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando seu verdadeiro pai. Não somos filhos ilegítimos, retrucaram. O próprio Deus é o nosso verdadeiro pai. Jesus lhe disse, se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês por parte dele. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Então eles continuam, porque vocês não entenderam o que eu digo. É porque nem sequer conseguem me ouvir. Forte isso aqui, gente. Forte. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Forte. Ele foi assassino desde o princípio, sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim.
qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creram em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. Gente, muito forte, muito forte. Mas vocês não ouvem, pois não pertencem a Deus. Samaritano endemoniado. Eles os acusando aqui, o acusando. Samaritano, o endemoniado. Responderam os judeus, os líderes judeus, acusando Jesus de endemoniado. Não tenho dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Estão acompanhando, gente? Olha isso aqui. Eu não procuro minha própria glória. Há quem a procure por mim. E Ele é o juiz. Eu lhe digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônios. Agora sabemos que você está possuído por demônios. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Então Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Não sei vocês, gente, mas pra mim é muito forte. Pra mim é muito precioso conhecer do Senhor, conhecer mais do Senhor, cada dia mais. Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai que me glorifica. E vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhece. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria um mentiroso quanto a vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vida. Ele a viu e se alegrou. Uau, nossa, meu coração ele fica pulando. É uma alegria. Porque tem muitas coisas, gente, eu vou até aqui me abrir. Tem muitas coisas que por mais que eu leia, acontece algo diferente aqui quando eu estou lendo para vocês. E cada vez que eu leio e cada vez que você aí lê mais uma vez o mesmo texto,
a mesma palavra, você vai ver de uma maneira diferente. Você vai começando a sentir. Então, no começo é mais difícil de entender e a gente vai aí expandindo a nossa mente, a gente vai abrindo o coração. Então, ele falou sobre Abraão. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vida. Ele a viu e se alegrou. Então os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos. Como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão. Olha isso aqui, gente. Antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Tá aqui o nome do nosso Senhor. Tá aqui. Então apanharam pedras para atirar em Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Capítulo 8, gente, como aprendemos. Nossa, minha alma fica... Meu coração, enfim, é uma alegria genuína. E por mais que eu leia aqui com vocês, nessa troca, nesse transbordo, há algo diferente que acontece. Amém? Eu espero que você comece já. Seja a sabedoria na terra, conhecendo a sabedoria que vem do Senhor, conhecendo a Ele verdadeiramente. Jesus fala, Jesus afirma, Jesus é a verdade. Deus é a justiça, é a verdade, a retidão. E aqui a gente está falando dos fariseus, dos líderes judeus, os donos da lei, né, os donos das leis. E eles realmente, eles eram os donos da verdade. Vamos falar assim, é o que eles imaginavam, é o que eles se colocavam ali, diante, né, a multidão, o povo, os filhos de Deus, como donos da verdade. E Jesus fala: conheceremos a verdade e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Essa verdade que o Senhor fala é o próprio, é Ele, conhecer a Ele. Então, eles eram muito bons, a gente vê nos dias de hoje também, tá? Pessoas ali que se apegam a conhecer a palavra, apenas conhecer a palavra de uma forma ali mental, racional, de uma maneira ali a parecer viver essa sabedoria. Levam a palavra ao pé da letra e o coração fechado, a mente fechada. Quando Jesus fala: vocês não conhecem meu Pai. Se conhecessem o Pai, conheceriam a mim. Se conhecessem a mim, conheceriam o Pai. Como a gente vê sobre o sustentar, o querer o tempo todo está fechado a ouvir, Jesus fala sobre eles não ouvirem, eles não estão abertos, eles já são os donos da verdade, aqueles que não são sábios,
O sábio, ele sempre tem, ele sabe que ele sempre vai estar eternamente aprendendo. Então, que não sejamos esses, como estes. O Senhor, ele não veio para condenar, ele veio para libertar. A libertação. Amém? É preciso, é necessário que conheçamos a palavra de Deus. É nela que está aqui, mostrando quem nós somos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui, por quem, para quem, a quem devemos honrar e glorificar seu nome. Se vocês me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Jesus, nosso Cristo, nosso Senhor, é o caminho. A luz do mundo, a luz que nos liberta, que nos dá clareza, que clareia a nossa vida, a luz que chega e acaba com toda a escuridão. Amém? Precisamos fazer a nossa parte. Sempre estamos esperando de Deus, esperando do nosso Senhor. E é necessário que façamos também a nossa parte. Creiam. Conheça. Tenham essa oportunidade, agarrem essa oportunidade todos os dias. Se há vida, há oportunidade. Se há luz, o nosso Senhor nos aguarda, nos chama agora. Deus Filho, nosso Salvador, já nos perdoou, não nos condena. Pegue já o caminho da verdade, da luz. E eu já vou terminar aqui. Mas ainda Jesus fala aqui: todo o que peca é escravo do pecado. Para terminarmos aqui, entendendo que fora isso, a mentira, a destruição faz parte do diabo, a gente viu aqui. A mentira, a morte, não é do Senhor. Todo o que peca é escravo do pecado. Todos nós somos pecadores. Arrependa-se já. Não olhe para trás. O Senhor já veio, Ele nos liberta. É aqui. É aqui que nós encontramos a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Mesmo que usemos todas as palavras, tudo, qualquer palavra, excede qualquer entendimento. Nada pode explicar, mas podemos sentir essa paz do Senhor em nosso coração, em nosso espírito. Essa liberdade que a verdade nos traz, a verdade que vem de Deus, essa libertação que eu desejo para a minha vida e para a sua vida. Amém? Jesus, eu sou. Eu sou. Eu sou livre. Em Jesus, em meu amado,
Eu sou livre. Então hoje mesmo, mais uma vez, eu te indico, faça a sua leitura. Reserve um lugar, só você e o Senhor. Mergulhe na palavra. Mude seus caminhos, sua rota, seus planos. Faça. Ande de acordo com a vontade do Senhor. Para terminar, Jesus fala: o Senhor não me abandonou. Aquele que me enviou não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Que façamos hoje o que agrada ao nosso Pai amado, ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus por nossas vidas. Glória a Deus pelo dia de hoje e por tudo. E até amanhã.